Você que é fã de uma boa partida de futebol, não perde nenhum campeonato, o nosso canal Matemática em Box está trazendo para você um jogo, um super jogo, uma super competição, chamada Placar Campeão. Você não pode perder. Você que é bom em estatística de jogos, né? Você que é bom também em probabilidades, o efeito de chegar mais próximo a um resultado, você vai participar conosco então do nosso Placar Campeão, trazendo o seu palpite e se você realmente for um craque, né, um craque no nosso placar, você também concorrerá a brindes, né, ao final de cada turno do nosso Brasileirão 2021. Não perca essa oportunidade. Participe e ganhe brindes. Ficou interessado em participar desse jogo Placar Campeão? Então, nesse momento, eu vou trazer para vocês aqui como vocês vão participar, quais são as regras, né, para você participar então desse jogo e concorrer a brindes. O primeiro passo é você se inscrever no canal Matemática em Box, justamente o canal que está favorecendo para você esse jogo, né, de probabilidades e estatísticas futebolísticas. Então, você deve se inscrever para que você for o craque do turno, ou seja, quem ranqueou mais durante todo o primeiro turno e no segundo turno, você então poder receber o seu brinde. O segundo passo é você participar a cada rodada, porque a cada rodada você pode efetuar 750 pontos. Se você for bem aí nas suas probabilidades e nas suas estatísticas, altamente você pode então conseguir 750 pontos em cada rodada do Brasileirão de 2021. O terceiro são os acertos, mas existem dois tipos de acertos. O primeiro acerto é você acertar qual o time que vai vencer ou se vai haver um empate nesta partida. Então, se você acertar o time vencedor, pode ser o time mandante ou o time visitante, ou então você acertou que vai ter um empate nessa partida, você ganha 25 pontos. Agora, caso você acerte o placar do jogo, automaticamente você ganhará 50 pontos. Daqui a pouco eu vou explicar mais detalhado essas características. E por último é o bônus da rodada. Eventualmente, né, uma rodada esporadicamente, nós iremos trazer para vocês o bônus, que você pode ganhar até 20 pontos com esse bônus. Quer saber mais? Continue conosco então, e você vai saber então as definições de cada regrinha dessa aí. Bom, a primeira seria a participação a cada rodada. Como é que vai acontecer isso? Primeiro, na descrição do vídeo terá um link onde direcionará para o formulário onde os participantes, ou seja, nós vamos montar um time de craques da rodada, farão suas probabilidades dos jogos. Então, no link da descrição desse vídeo, você vai ter lá um link com o formulário, onde você vai clicar nesse link e automaticamente vai te levar para o formulário para você preencher, então, os seus palpites em relação a todos os jogos dessa rodada. Neste caso, estamos falando da primeira rodada do Brasileirão 2021, que vai começar agora, sábado à noite, às 19 horas. Então, você não pode perder. Clique no link na descrição e já faça, né, já preencha aí o formulário com seus palpites, né, com suas probabilidades, com as suas estatísticas em relação a cada time, a jogadores, ao técnico, como ele vai pensar. Então, vai ser muito legal a sua participação. O segundo é que a cada rodada serão contabilizados os pontos e uma estatística será feita para ranquear os participantes. E aí nós teremos, então, o craque da rodada. Então, cada rodada nós teremos o craque da rodada, aquele que pontuou mais, mas vamos ter também o acumulativo, né, a rodada acumulativa, que vai ser justamente contando rodada por rodada e vamos ver quem está realmente ranqueando melhor. E a divulgação ocorrerá semanalmente no nosso canal Matemática em Box. Bom, como é que vai acontecer então nesse formulário? Nesse formulário vai ter mais ou menos assim. Você vai ter o time mandante e o time visitante. Então você vai ter que escolher entre o vencedor, se vai ser o time mandante, né, se vai dar empate, ou se o vencedor será o time visitante. Caso você acerte, você ganha então os 25 pontos, como vocês estão vendo aí nessa tabela. O outro acerto é o placar. O placar acontece da seguinte maneira. Digamos que o time mandante ele faça 3 gols na partida e o time visitante faça apenas 1 gol na partida. Automaticamente o placar 3-1. Mas se você acertar o 3 do mandante, você ganha já 25 pontos. Se você acertar 1
do visitante, você já ganha 25 pontos. Agora, claro, se você acertar os dois, o placar completo, você ganha então os 50 pontos, né? Ele dobra o valor do seu acerto anterior entre vencedores e empate, ok? Então essa aqui é a regra, né, a pontuação que vai ocorrer dentro do nosso formulário, que vai estar justamente no link da descrição do nosso vídeo. Bom, e qual vai ser o bônus da rodada, né? O que seria o bônus da rodada? Bom, eventualmente, ou seja, em algumas rodadas do nosso Brasileirão 2021, nós vamos lançar no nosso vídeo aqui o bônus da rodada. Né? Quais são alguns exemplos desse bônus? Exemplo, né, pode ser, digamos, 5 compartilhamentos nas redes sociais do canal. Então, se você compartilhar 5 vezes e marcar o nosso canal, você pode ganhar até 20 pontos. Pode ser algum like nos vídeos, né? Pode ser um comprovante de inscrição no Telegram do canal, ou outros bônus que vão aparecer. Mas isso não é a cada rodada, eventualmente. Então fique ligado aí nos nossos vídeos semanalmente para você acompanhar se naquela rodada vai aparecer algum bônus ou não, para você então poder, né, ganhar essa pontuação extra. E por último, claro, né, nós temos a nossa premiação, que são os brindes, né? Qual vai ser então os brindes? Ao final do primeiro turno e do segundo turno, o melhor ranqueado, ou seja, o craque do turno, ele vai ganhar uma linda caneca do canal Matemática Inbox, né, contendo em um dos lados o escudo do seu time do coração e no outro lado a logo do canal Matemática Inbox. Então aqui nós temos uma imagem, né? Aqui é uma imagem ilustrativa, mas vai ser parecido com isso aqui, né? Justamente uma caneca onde você vai ter na frente da caneca, né, o slogan aí do time do seu coração. E no outro lado, né, no verso da caneca, você vai ter então o nosso logo do canal Matemática Inbox. Acredito que vai ser um brinde muito legal, né? Aí você pode me perguntar, mas eu moro na Bahia, ou então eu moro no Espírito Santo, né? Eu moro em São Paulo. E se eu for o craque do turno, né? Se eu conseguir ranquear mais no primeiro turno todo, você vai enviar para mim? Sim, nós vamos enviar para você gratuitamente, então, esse brinde aí, né? Essa caneca aí com, né, o escudo do seu time do coração e também do nosso canal Matemática Inbox. É um brinde, justamente, é um presente que o nosso canal está lhe favorecendo justamente para você poder, então, participar do nosso jogo, né? Placar Campeão. E também você pode compartilhar também este jogo aí com seus amigos, com seus colegas, mano. Compartilhe com eles, né? Faça uma brincadeira entre eles, faça aí um ranking entre eles e verifique quem realmente vai ganhar então essa disputa, né? Lembre que nós temos o craque da rodada, que vai ser rodada por rodada, e nós temos também o craque do turno, onde nós vamos pegar o acumulado então das rodadas e vamos então premiar o craque do turno. Vai acontecer no primeiro e no segundo turno. É isso aí, né? Venha participar conosco. Né? Será que você tem sorte? Será que seu palpite é um palpite certeiro? Né? Você vai ter que analisar as estatísticas, né, dos jogos, as estatísticas dos times. E claro, a partir dessas estatísticas, né, do levantamento de dados que você vai fazer, né, de todos os times do campeonato, você consegue então uma melhor probabilidade do seu time realmente ganhar, do seu time vencer, do seu time ser vencedor. Beleza? Então conto com vocês, né, nessa participação do nosso canal Placar Campeão, ok? Espero vocês a cada rodada do Brasileirão, né, com o nosso ranking e a participação de vocês. Compartilhe com seus colegas, né, compartilhe para que várias pessoas aí possam estar então competindo com você então nesse Placar Campeão. Esse jogo de estratégias, probabilidades e estatísticas. Lembrando que probabilidades e estatísticas são ramos da matemática. Né, são conteúdos da matemática, onde nós trabalhamos justamente levantamento de dados, organização desses dados para gerar informação. E probabilidades são as incertezas, né? Quantos por cento será que meu time tem para ser campeão? Né? Qual é a chance dele ser campeão? Qual é a chance dele continuar na primeira divisão? Né? Será que o time, né, qual a possibilidade, qual a probabilidade desse time ser rebaixado para a segunda divisão? Tudo isso você encontra aqui nas nossas probabilidades estatísticas. Um grande abraço para vocês e até a próxima rodada.